Olá, bem-vindo ao canal Pharmaflix. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos medicamentos mais comentados do momento para o tratamento da obesidade. Nós vamos desvendar tudo sobre o Wegovy, o que ele é, como funciona no nosso corpo, para quem ele é indicado, quais são as doses, os efeitos colaterais e muito mais. Nós sempre tentamos responder o máximo de perguntas possível nos comentários. Por isso, se você tiver alguma dúvida durante o vídeo ou quiser compartilhar sua experiência, sinta-se à vontade para escrever. A sua história pode ajudar outra pessoa. E juntos criamos uma comunidade de apoio e informação. Antes de começarmos, um aviso essencial. Este vídeo é totalmente educativo. A informação que vou compartilhar aqui não substitui de forma alguma a consulta com um profissional de saúde. Todo e qualquer tratamento com medicamentos deve ser iniciado e acompanhado por um médico. Vamos começar pelo básico do básico. O que é o Wegovy? O nome do princípio ativo, a substância que realmente faz o efeito, é a semaglutida. Talvez você já tenha ouvido esse nome antes, e não é por acaso. A semaglutida é a mesma molécula presente em outro medicamento muito famoso, o Ozempic. A grande diferença, e vamos falar muito sobre isso, está na dose e na indicação aprovada em bula para cada um deles. Enquanto o Ozempic foi inicialmente desenvolvido e aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2, o Wegovy foi estudado e aprovado especificamente para o controle crônico de peso. Ou seja, para o tratamento da obesidade e do sobrepeso com comorbidades. Para entender como a semaglutida funciona, precisamos antes dar um passo para trás e falar sobre um hormônio que nosso corpo produz naturalmente, chamado GLP-1. A sigla GLP-1 significa peptídeo 1 semelhante ao glucagon. Parece um nome complicado e é mesmo. Mas a função dele é mais simples de entender do que parece. Pense no GLP-1 como um gerente de comunicação do nosso sistema digestivo. Quando a gente come, especialmente alimentos ricos em carboidratos e gorduras, nossas células intestinais liberam esse hormônio na corrente sanguínea. Esse gerente, o GLP-1, viaja pelo corpo e entrega algumas mensagens muito importantes. A primeira mensagem vai direto para o nosso cérebro, mais especificamente para uma região chamada hipotálamo, que é o nosso centro de controle da fome e da saciedade. A mensagem é clara: ei, já chegou comida por aqui, estamos satisfeitos, pode diminuir o apetite. O resultado é que a gente se sente cheio mais rápido e por mais tempo. A segunda mensagem vai para o estômago. O GLP-1 avisa: calma aí, estômago, não precisa ter pressa para esvaziar. Vamos digerir essa comida mais devagar. Isso se chama retardo do esvaziamento gástrico. Na prática, a comida fica mais tempo no seu estômago, o que contribui ainda mais para aquela sensação prolongada de saciedade. É como se a festa no seu estômago durasse mais, então você não sente vontade de convidar mais ninguém para entrar. Ou seja, não sente vontade de comer de novo tão cedo. A terceira mensagem é para o pâncreas. Das células que produzem insulina, o GLP-1 diz: atenção, o nível de açúcar no sangue está subindo por causa da refeição. É hora de liberar insulina para ajudar a guardar essa glicose dentro das células. E ele faz isso de uma maneira muito inteligente, de forma dependente de glicose. Ou seja, ele só estimula a liberação de insulina quando o açúcar no sangue está alto, evitando o risco de hipoglicemia, que é a queda perigosa do açúcar. Agora, qual é o problema do nosso GLP-1 natural? Ele tem uma vida muito curta. Poucos minutos depois de ser liberado, uma enzima chamada DPP-4 o degrada e ele para de funcionar. A mensagem de saciedade dura pouco e logo a fome pode voltar. E é exatamente aqui que a semaglutida, o princípio ativo do Wegovy, entra em cena e muda completamente o jogo. A semaglutida é o que chamamos de análogo do GLP-1. Análogo significa que ela é muito parecida com o nosso hormônio natural, mas com algumas modificações estruturais que a tornam uma versão turbinada.
Ela consegue se ligar nos mesmos receptores do GLP-1 no cérebro, no estômago e no pâncreas e entregar as mesmas mensagens de saciedade e controle. A grande sacada é que a semaglutida foi projetada para ser resistente àquela enzima DPP-4. Ela é como um GLP-1 com uma capa de super-herói. Por causa dessa resistência, a semaglutida consegue ficar circulando e agindo no nosso corpo por muito, mas muito mais tempo. Enquanto o nosso hormônio natural dura minutos, a semaglutida tem uma meia-vida de cerca de 168 horas. Isso mesmo, 7 dias. É por isso que a aplicação do Wegovy é semanal. Uma única injeção garante que essa mensagem de "estou satisfeito" fique ecoando no seu cérebro e no seu sistema digestivo a semana inteira, 24 horas por dia. Então, resumindo a ópera, o Wegovy imita um hormônio natural de saciedade, mas de uma forma muito mais potente e duradoura. Ele atua no cérebro diminuindo o apetite e a vontade de comer, especialmente alimentos mais calóricos. Ele atua no estômago, fazendo a digestão ser mais lenta e prolongando a sensação de estômago cheio. E de quebra, ainda ajuda o pâncreas a controlar os níveis de açúcar no sangue. É uma abordagem multifatorial para o controle do peso. Agora que entendemos como ele funciona, vamos para uma pergunta crucial. Para quem exatamente o Wegovy é indicado? As indicações são muito específicas e baseadas em critérios médicos bem definidos. Ele não é um medicamento para perda de peso estética ou para quem quer perder poucos quilos por verão. Estamos falando de uma ferramenta para o tratamento de uma doença crônica, que é a obesidade. De acordo com a bula e as agências regulatórias, como a Anvisa no Brasil, o Wegovy é indicado para adultos com um índice de massa corporal, o famoso IMC, inicial de 30 quilos por metro quadrado ou mais. Isso caracteriza obesidade. Ou, ele pode ser indicado para adultos com índice de massa corporal a partir de 27 quilos por metro quadrado, o que é classificado como sobrepeso, desde que a pessoa tenha pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso. O que são essas comorbidades? São outras doenças que frequentemente aparecem junto com o excesso de peso e que podem ser agravadas por ele. Alguns exemplos incluem a pré-diabetes ou o diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, que é a pressão alta, a dislipidemia, que são os níveis alterados de colesterol e triglicerídeos, e a apneia obstrutiva do sono. Ou seja, não basta ter sobrepeso, é preciso que esse sobrepeso já esteja trazendo consequências para a saúde. Recentemente, uma indicação muito importante foi adicionada: o uso em adolescentes. O Wegovy também foi aprovado para jovens a partir dos 12 anos de idade com obesidade, definida por o INC correspondente a 30 ou mais para adultos, e com peso corporal acima de 60 quilos. Essa aprovação é um marco, pois oferece uma opção de tratamento farmacológico para uma população que enfrenta desafios únicos no controle de peso. É fundamental reforçar que o tratamento com Wegovy deve sempre fazer parte de um plano mais amplo, que inclui uma dieta com restrição calórica e um aumento da atividade física. O medicamento é um catalisador poderoso. Ele te ajuda a sentir menos fome e a se satisfazer com porções menores. Mas a mudança no estilo de vida é a base para que os resultados sejam sustentáveis e saudáveis. E quem não pode, de jeito nenhum, usar o Wegovy? As contraindicações são poucas, mas extremamente sérias. A primeira e mais importante é para pessoas com histórico pessoal ou familiar de um tipo raro de câncer de tireoide chamado carcinoma medular de tireoide, ou CMT. Também é contraindicado para quem tem uma condição genética chamada neoplasia endócrina múltipla tipo 2, ou NM2, que também aumenta o risco desse tipo de câncer. Essa contraindicação vem de estudos em roedores, nos quais a semaglutida e outros medicamentos da mesma classe causaram tumores de célula C da tireoide. Embora esse efeito não tenha sido confirmado em humanos nos estudos clínicos, a precaução é máxima.
Por isso, se você sentir um nódulo ou inchaço no pescoço, rouquidão ou dificuldade para engolir durante o tratamento, deve procurar um médico imediatamente. Outra contraindicação absoluta é para quem já teve uma reação alérgica grave à semaglutida ou a qualquer outro componente da fórmula. E claro, o medicamento não deve ser usado durante a gravidez. Recomenda-se inclusive que as mulheres em idade fértil usem um método contraceptivo eficaz durante o tratamento e interrompam o uso do Wegovy pelo menos 2 meses antes de tentar engravidar, devido à sua longa permanência no organismo. O uso durante a amamentação também não é recomendado. Além das contraindicações, existem algumas advertências e precauções importantes. Pessoas com histórico de pancreatite, que é uma inflamação grave do pâncreas, devem usar o medicamento com muita cautela e sob estrita supervisão médica, pois houve casos de pancreatite aguda associados ao uso de análogos do GLP. Os sinais de alerta para pancreatite são dor abdominal forte e persistente, que pode irradiar para as costas, com ou sem vômitos. Vamos falar agora sobre a posologia, ou seja, como se usa o Wegovy. A jornada com o medicamento é feita em etapas, com um aumento gradual da dose. Essa estratégia é chamada de titulação e tem um objetivo muito claro: permitir que o seu corpo se acostume com o medicamento e minimizar a intensidade dos efeitos colaterais, especialmente os gastrointestinais, como a náusea. O tratamento começa com uma dose bem baixinha, de 0,25 mg, uma vez por semana, durante as primeiras 4 semanas. É a fase de iniciação. No segundo mês, se tudo correr bem, a dose sobe para 0,5 mg por semana, por mais 4 semanas. No terceiro mês, a dose aumenta para 1 mg por semana. No quarto mês, sobe para 1,7 mg por semana. Finalmente, a partir do quinto mês, o paciente atinge a dose de manutenção, que é a dose-alvo para o tratamento da obesidade, 2,4 mg por semana. Essa é a dose que foi utilizada nos grandes estudos clínicos e que demonstrou a máxima eficácia na perda de peso. O paciente deve permanecer nessa dose de manutenção enquanto o tratamento for indicado pelo médico. Essa escalada de doses é crucial e não deve ser apressada. Se em algum momento do aumento da dose os efeitos colaterais se tornarem muito incômodos, o médico pode optar por adiar o próximo aumento por mais algumas semanas, até que o paciente se sinta melhor. Em alguns casos, se a dose de 2,4 mg não for tolerada, o médico pode considerar manter o paciente na dose anterior, de 1,7 mg. A aplicação é subcutânea, ou seja, na camada de gordura logo abaixo da pele. Os locais recomendados são o abdômen, a coxa ou a parte superior do braço. É importante fazer um rodízio dos locais de aplicação para evitar irritação na pele. O Wegovy vem em uma caneta aplicadora pré-preenchida, muito fácil de usar. Ela já vem com a dose certa, você só precisa remover a tampa, pressionar a caneta contra a pele e aguardar o clique que indica o início da injeção e o segundo clique que indica o fim. A agulha é muito fina e a aplicação costuma ser praticamente indolor. E o que acontece se você esquecer de tomar uma dose? A orientação é a seguinte: se o atraso for de 5 dias ou menos, você pode aplicar a dose esquecida assim que se lembrar e depois voltar ao seu dia normal de aplicação na semana seguinte. Agora, se já se passaram mais de 5 dias desde o dia em que você deveria ter aplicado, a instrução é pular a dose esquecida e aplicar a próxima dose no seu dia habitual. Não se deve, em hipótese alguma, aplicar 2 doses para compensar a esquecida. Chegamos a uma das partes que mais gera dúvidas e preocupações: os efeitos colaterais. Como qualquer medicamento eficaz, o Wegovy também pode causar reações adversas. A boa notícia é que a maioria delas está relacionada ao sistema gastrointestinal. É de intensidade leve a moderada e tende a diminuir com o tempo, à medida que o corpo se adapta.
os efeitos colaterais mais comuns que acontecem em mais de 10% das pessoas são náuseas, diarreia, vômitos, constipação, dor abdominal e dor de cabeça. A náusea é de longe a queixa mais frequente, especialmente no início do tratamento e a cada aumento de dose. Para lidar com ela, algumas dicas podem ajudar. Fazer refeições menores e mais frequentes, evitar alimentos muito gordurosos ou condimentados, comer devagar e parar de comer assim que se sentir satisfeito. Beber bastante água também é fundamental. Outros efeitos comuns que ocorrem entre 1 e 10% dos usuários incluem tontura, fadiga, inchaço abdominal, gases, refluxo e queda de cabelo. Sobre a queda de cabelo, é importante fazer um parêntese. Geralmente, ela não é causada diretamente pelo medicamento, mas sim pela perda de peso rápida. Esse fenômeno é chamado de eflúvio telógeno e é temporário. Conforme o peso se estabiliza e o corpo se ajusta à nova realidade nutricional, o cabelo volta a crescer normalmente. Existem também os efeitos colaterais menos comuns, mas que exigem atenção. Problemas na vesícula biliar, como cálculos biliares, podem ocorrer, principalmente em pessoas que perdem peso muito rapidamente. Como já mencionei, a pancreatite é um risco raro, mais grave. Outras reações raras podem incluir aumento da frequência cardíaca, reações no local da injeção e reações alérgicas. Uma preocupação para pessoas com diabetes tipo 2 que usam o Wegovy é o risco de hipoglicemia. Se o Wegovy for usado em combinação com outros medicamentos para diabetes, como a insulina ou as sulfonilureias, o médico precisará monitorar de perto os níveis de glicose e, possivelmente, ajustar as doses dos outros medicamentos para evitar que o açúcar no sangue caia demais. Mas e a eficácia? O quão bem o Wegovy funciona? Os resultados dos estudos clínicos, conhecidos como Programa STEP, são realmente impressionantes. No principal estudo, que durou 68 semanas, quase 1 ano e meio, os participantes que usaram o Wegovy na dose de 2,4 mg, combinado com dieta e exercícios, perderam em média cerca de 15% do seu peso corporal inicial. Para uma pessoa de 100 quilos, isso representa uma perda de 15 quilos. Para se ter uma ideia do que isso significa, o grupo que recebeu placebo, ou seja, uma injeção sem o medicamento, mas que também fez dieta e exercícios, perdeu em média apenas 2,4% do peso. 1/3 dos participantes que usaram o Wegovy conseguiu perder 20% ou mais do seu peso corporal. Esses são resultados que, até pouco tempo atrás, eram vistos principalmente com a cirurgia bariátrica. Além da perda de peso, os estudos mostraram melhorias significativas em vários outros marcadores de saúde. Houve redução da circunferência da cintura, melhora nos níveis de pressão arterial, de açúcar no sangue e de colesterol. Isso mostra que o tratamento vai além da balança, promovendo uma melhora na saúde metabólica geral do paciente. Uma questão muito importante que precisa ser discutida é sobre o que acontece quando se para de tomar o Wegovy. A obesidade é uma doença crônica, assim como a hipertensão ou o diabetes. O Wegovy não é uma cura, mas sim um tratamento para controlar essa doença. Pense nele como medicamento para pressão alta. Enquanto você toma, a pressão fica controlada. Se você parar, a tendência é que a pressão suba novamente. Com o Wegovy, o princípio é o mesmo. Os estudos mostraram que, após a interrupção do medicamento, a maioria das pessoas tende a recuperar uma parte significativa do peso perdido ao longo do ano seguinte. Isso acontece porque os mecanismos de fome e saciedade que o medicamento estava modulando voltam a funcionar como antes. A fome aumenta, a saciedade diminui, e manter o novo peso se torna um desafio muito maior. Isso reforça a ideia de que o tratamento da obesidade deve ser encarado como um compromisso de longo prazo. A decisão de quando e se o medicamento deve ser interrompido deve ser tomada em conjunto com o médico, avaliando os benefícios, os riscos e a capacidade do paciente de manter as mudanças no estilo de vida. E quanto ao custo e acesso? Este é um ponto sensível.
O Wegovy é um medicamento de alto custo e no Brasil, a cobertura pelos planos de saúde para tratamentos de obesidade ainda é um grande desafio. O preço de uma caixa que dura um mês pode chegar a alguns milhares de reais, dependendo da dose. Isso, infelizmente, limita o acesso para uma grande parte da população que poderia se beneficiar do tratamento. No momento, não existem versões genéricas da semaglutida para o tratamento da obesidade. A empresa farmacêutica que desenvolveu o medicamento, a Novo Nordisk, detém a patente da molécula por vários anos. Isso significa que, por enquanto, o Wegovy é a única opção de semaglutida aprovada e comercializada especificamente com as doses para o controle de peso. Outro ponto a ser considerado são as interações medicamentosas. Como o Wegovy retarda o esvaziamento do estômago, ele pode, teoricamente, afetar a absorção de medicamentos que são tomados por via oral. Se você toma algum outro remédio, especialmente aqueles que precisam de uma absorção rápida e precisa, como alguns antibióticos ou anticoncepcionais orais, é fundamental informar ao seu médico. Na maioria dos casos, o efeito não é clinicamente significativo, mas o monitoramento é importante. A jornada do paciente com obesidade é complexa e cheia de desafios. O Wegovy e outros medicamentos da mesma classe representam uma revolução no tratamento, oferecendo uma ferramenta biológica poderosa para ajudar a regular os sistemas de apetite que estão desregulados nessa condição. Eles ajudam a nivelar o campo de jogo, tornando as mudanças de estilo de vida mais viáveis e eficazes. É crucial entender que o sucesso do tratamento não se mede apenas pelos quilos perdidos na balança. A melhora da qualidade de vida, o aumento da disposição, o controle de doenças associadas e o bem-estar psicológico são conquistas igualmente importantes. O acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, incluindo médico, nutricionista, educador físico e, em muitos casos, um psicólogo, é o que garante os melhores resultados a longo prazo. A chegada do Wegovy ao mercado farmacêutico abriu uma nova era na forma como encaramos e tratamos a obesidade. Deixamos de ver a condição apenas como uma falha de força de vontade e passamos a compreendê-la cada vez mais como uma doença com bases biológicas complexas, que pode e deve ser tratada com seriedade e com as ferramentas terapêuticas mais avançadas que a ciência pode oferecer. Para finalizar, a mensagem mais importante é a da responsabilidade. A automedicação com Wegovy ou qualquer outro medicamento similar é extremamente perigosa. A avaliação médica inicial é indispensável para determinar se você é um candidato adequado para o tratamento, para descartar contraindicações e para definir o plano terapêutico correto. O acompanhamento regular durante o tratamento é o que garante a segurança e a eficácia, permitindo ajustar doses, manejar efeitos colaterais e monitorar os resultados de saúde de forma global. O caminho para um peso saudável é uma maratona e o Wegovy pode ser um excelente aliado, desde que usado com a orientação e o cuidado que a sua saúde merece.